A gente tem algumas perguntas para fazer e a gente, na verdade, o intuito de ter convidado a doutora Suzana é a gente tentar trazer a clareza algumas coisas que ao longo do tempo foi se criada acerca da psiquiatria, né? E eu acho que hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal porque a gente vai descortinar algumas coisas, quebrar alguns tabus aí acerca da psiquiatria. Queria que a doutora falasse um pouquinho do seu começo, da sua formação, como é que foi. Então, eu sempre quis ser médica, né? Desde meus pais falam que eu nem sabia falar direito, eu já dizia que queria ser médica. E com 13 anos eu decidi ser psiquiatra. E aí entrei eu fiz o UFRJ, né? Minha graduação foi na UFRJ. O UFRJ, o Instituto de Psiquiatria do UFRJ é na Praia Vermelha, então acaba a gente não tendo muito contato com a psiquiatria durante a graduação. Passei um tempo pensando em outras coisas, mas minha filha mais velha nasceu logo assim que eu me formei, então eu não fiz logo residência. E aí, depois de 3 anos, eu decidi realmente que era psiquiatria e fiz residência no IPUB, no Instituto de Psiquiatria do UFRJ. Então, eu estava pensando assim, né, ao longo da semana passada, por que a psiquiatria? Essa pergunta é difícil. Falei, vou fazer essa pergunta para ela. Eu não sei, eu me interesso pelo comportamento humano, né? É algo que eu sou ligada nisso, assim. Eu sempre gostei muito de filmes e analisar os comportamentos, né? O porquê disso, porquê que pessoas agem de um jeito e outras de outro, né? E tenho muito interesse naqueles transtornos mais graves também, com delírio. Eu sempre achei muito interessante, né? É, delírio, alucinação, né? Essas doenças mais graves. É algo que me fascina. Então, eu estava lendo acerca da psiquiatria e, assim, é uma dúvida, e está falando alguém aqui que era muito resistente por causa da cultura, daquilo que foi falado ao longo dos anos. E eu tinha a concepção de que a psiquiatria tratava muito acerca da esquizofrenia, só isso. Uhum. A psiquiatria, ela trata quais são as áreas? Então, quando existem alterações de comportamento, né, que causam prejuízo ao funcionamento do indivíduo, na área social, no trabalho, e começa a causar sofrimento, né? Porque um pouco de... Vou dar o exemplo da ansiedade. A ansiedade é benéfica para a gente. A gente tem os sintomas, os gatilhos, né, que desencadeiam lá todo o mecanismo de ansiedade para nossa proteção. É para nos livrar do perigo, é aquilo que faz a gente ficar mais atenta, a gente ouve melhor, corre mais rápido, né? Então é benéfica. Quando começa a ter essa sensação, esses gatilhos, sem motivos, né, necessários para isso, e essa sensação começa a causar desconforto, angústia, e isso atrapalhar no funcionamento geral do indivíduo, passa a ser patológico, entendeu? Depressão. Nem toda tristeza é depressão, né? Tristeza é uma coisa e depressão é outra. Agora, se isso é de uma maneira exagerada, que a pessoa começa a ter desesperança, pensamentos pessimistas, achar que nada está certo, o mundo começa a ver o mundo de uma maneira com outra cor, um mundo cinza, e aí atrapalha, né, no desempenho, nos relacionamentos, é doença, é transtorno, né? Mas precisa se buscar ajuda, né? Uma pergunta que eu também tinha uma dúvida é que pode ser procurado um psiquiatra sem se passar pelo psicólogo? Sim, É porque, assim, tanto o psiquiatra ele trabalha muito com psicólogo, né? sim, né? Mas pode, né? Assim, eu sou uma fã de psicólogo, de terapia, né? Mas nem sempre
você consegue evoluir com melhora em um tratamento sem fazer terapia em determinados casos. Eu acho que sempre é válido por conta de autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo, é o que vai dar a base da melhora. Mas eu recebo muitos pacientes que não passam pela psicologia, passam por outras especialidades médicas, né? Às vezes com sintomas que não sabem, e aí ficam, antes de procurar psiquiatra, procuram sempre outras especialidades, e aí acaba depois terminando na psiquiatria. Assim, a gente percebe também nos nossos dias, eu acho que isso já é antigo e hoje está muito por causa da internet, isso está muito mais, assim, muito mais divulgado, muito mais perceptível, é a automedicação. Qual é o perigo da automedicação? Das pessoas sem procurar o especialista e se medicar? Principalmente no que tange a remédios controlados, assim, que trabalha na área da emoção, qual é o São perigo? vários, né? Dependendo da medicação. O mais comum hoje em dia relacionado à automedicação são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o diazepam, o alprazolam. E são medicações que causam dependência, são medicações que têm a capacidade de criar tolerância, ou seja, você precisa de doses cada vez maiores para causar o mesmo efeito, e ao longo tempo tem consequências mais graves. Alteração de memória, de raciocínio, às vezes até piora da depressão, né? Ajuda, é um gatilho para abrir um quadro depressivo, o uso crônico desse tipo de medicação. Hoje em dia tem se usado muito o Zolpidem também, ficou na moda, que é um indutor do sono, que tem né, uma propaganda de ser assim bem menos nocivo, digamos assim, né? Não é a palavra que os benzodiazepínicos, mas também causam dependência, também causam tolerância e não trata a causa base, né? Então, geralmente as pessoas usam para sono, por exemplo. E aí sempre o sono é sintoma de uma outra coisa, sintoma de um transtorno de ansiedade, sintoma de depressão. E aí não está tratando. É a mesma coisa que você usar remédio para tosse numa pneumonia, né? Você está tratando o sintoma. Doutora, a senhora há muito tempo já medicando na área da psiquiatria que a senhora atua, né? A parte assim, depois da pandemia, a senhora acha que teve muito mais transtorno? A senhora poderia falar um pouquinho sobre Com certeza, acho não, é comprovado, né? Vários estudos mostram isso. Aumentou muito o número de casos de depressão, de ansiedade, muito nos jovens. Agora eu não vou lembrar a porcentagem, mas os casos de transtornos de ansiedade e depressão nos jovens, depois da pandemia, aumentou muita coisa. Então já eram transtornos muito assim, com prevalências ascendentes, né? Estima-se que em 2030 a depressão vai ser o transtorno mais prevalente no mundo, né? E com a pandemia isso acelerou muito. Estava lendo acerca disso, a OMS estava falando acerca exatamente disso, né? Da depressão 2030 ser algo assim assustador. Estava pensando aqui também, uma vez a doutora falou para mim que a mente ela adoece, como também adoece os órgãos que nós temos do corpo. Como é que funciona isso, assim? Porque tem gente que, assim, cuida muito pouco da mente, né? É tudo interligado, né? O nosso organismo tudo interligado, o cérebro com os órgãos. E as pessoas meio que dividem isso, né? Porque, assim, os sintomas dos transtornos psiquiátricos vêm do funcionamento cerebral, né? É ali a liberação e a captação, né, dos neurotransmissores nas determinadas áreas, cada área tem uma função. Então, é algo orgânico também, né?
tá no nosso organismo, tá tudo interligado. Então, assim como qualquer órgão adoece, a mente, né, também adoece. E a mente é associada ao cérebro, não é algo separado do cérebro, né? Porque o cérebro, as pessoas pensam no cérebro, pensam em AVC, né? Não, está associada ao funcionamento cerebral. E qual, assim, se há diferença do neuro para o psiquiatra, assim? Alguma diferença? O psiquiatra ele está mais voltado para a área comportamental, né? Essas alterações que são hoje em dia se conhece mais, antigamente não tinha, né, exatamente, né, o que acontecia, né? Hoje já os estudos já mostram, já estão muito evoluídos, mas associada a essas alterações fisiológicas, né, que culminam em alteração de comportamento. O neuro, ele é uma coisa mais macro, né, que vai alterar parte motora, né? Ele também, o neurologista pega medula também, né? Trata e dos nervos periféricos. Toda inervação periférica é neurologista. Então, o neurologista fica mais ligado nessa parte mais macro dos nervos, né? Digamos assim, diferente. Isso é um esclarecimento, porque tem muita gente que está vivenciando problema de depressão, ansiedade, procura o neuro. Sim, né? Imediatamente. Sim, o neuro, né? Muito. Então, eu acho que é uma resistência à psiquiatria. Com certeza. Às vezes, dos próprios médicos especialistas. Eles né, vendo ali que a sintomatologia é compatível com algum transtorno psiquiátrico, e aí fica muito cheio de cuidado de encaminhar para o psiquiatra, com o paciente, senão o paciente vai, né, vai achar que psiquiatra é coisa de maluco, e aquele médico pode perder a credibilidade, né, para aquele paciente. Então, às vezes, o próprio médico encaminha para o neuro, né, erradamente. O neuro que é bom mesmo, às vezes um quadro mais leve, algo... Porque somos médicos, né? Então, eu, às vezes, trato uma labirintite, uma coisa mais leve, né? Algo que, se complicar, eu encaminho para o neuro. O neuro, se for um quadro mais leve, é lógico que ele tem capacidade. Mas complicou mais um pouco, o ideal é encaminhar, né? Com certeza. Eu acho que aí eu volto num outro ponto, assim, que hoje eu acredito que a psiquiatria ela está muito mais perto da sociedade, né? Já esteve muito mais distante. É uma impressão ou, de fato, hoje as pessoas estão procurando mais o tratamento do que hoje havia tem muito mais resistência, né? Sim, se tem mais conhecimento, né? Até por conta das redes sociais, né? Existe uma desmistificação. A gente está no Setembro Amarelo, por exemplo, né? Que se fala muito de suicídio. Então, se tem falado muito, mas mesmo assim ainda está longe de ser o ideal. Ainda existe muito preconceito. E o que fazer assim, para que se torne mais próximo ainda Acho que é isso, né? É falar sobre as pessoas darem seus testemunhos, né? Suas vivências, quem já viveu por isso, quem já passou por isso. Eu gosto muito quando tem famoso que fala, né? Que isso influencia as pessoas. Aí você vê a pessoa famosa que trata e está lá ótima, trabalhando, né? É vida normal, porque algumas pessoas têm uma coisa de achar que quem vai tomar remédio controlado vai alterar comportamento, raciocínio, vai ficar bobo, vai ficar... Não, o objetivo do tratamento psiquiátrico é a normalidade. Lógico que existem doenças graves, né? Assim como qualquer outra área da medicina. Então, na psiquiatria, existem aquelas mais graves que acabam gerando sequela, né? Mas sempre o objetivo vai ser a normalidade, a pessoa voltar a funcionar, né? Normalmente, tanto na vida, né, familiar, quanto no trabalho, em todas as áreas da vida dela. É importante falar acerca disso. E uma pergunta que eu tenho
também é a falta ou a ausência de sono pode ser um sintoma da depressão? Sim. Porque isso passa assim, tem gente que acha que... Né? Eu já recebi pacientes, às vezes, que a queixa era insônia. E aí, investigando, né? Você via que tinha sintoma de ansiedade ou de depressão. Vamos tratar. Não, doutora, mas eu só tenho insônia. Meu problema é só não dormir. Mas não é isso, né? Vai alterando. Assim, a insônia primária, que a gente chama, que é aquela insônia que não tem outra causa, é alteração lá da arquitetura do sono, né? São raras, quase, né? Não são comuns as insônias primárias. Geralmente as insônias são secundárias a algum outro transtorno, né? Então, dentro da psiquiatria pode ter transtorno orgânico também, apneia do sono, pode ser, né? Um caso de insônia. Mas na psiquiatria, depressão e ansiedade, a insônia é um dos sintomas. E, às vezes é o contrário também, né? Principalmente na ansiedade não, mas na depressão existem também aquelas com hipersonia. Dorme demais. Que dorme muito, Então aí a pessoa está com esse problema de insônia. Aí ela procura o médico. O médico já não encaminha direto. Não. Geralmente, né? Infelizmente. Aí já passa o remédio lá, para a pessoa não dormir. E assim, a gente tem muitos casos. Você sabe que o maior prescritor, os maiores prescritores de benzodiazepínicos, que é esses de receita azul, Rivotril, que virou o vilão, os maiores são os cardiologistas, não são psiquiatras. E por quê? Porque é mais fácil, né? Tá com queixa de insônia, passa lá um remedinho que vai ter uma resposta imediata, vai, né? Que a longo prazo não vai melhorar. E assim, e às vezes aquela pessoa ela não continua naquele médico, aí aquilo é esquecido e ela fica tomando. Aí ela vai num clínico. Dá para fazer uma receitinha? Eu tomo Rivotril, não sei o que o clínico faz. Aí pede para um conhecido. Então, são pessoas, às vezes, estão anos tomando, dependente de benzodiazepínico, porque não fez o tratamento correto. Porque o médico lá atrás tratou assim, passou, né, como se não precisasse de um acompanhamento. Aí, na visão do médico, um paliativo, né? Só que acaba causando Exatamente, dependência, né? E os benzodiazepínicos não são medicações ideais para sono. Não são indutores do sono, eles são ansiolíticos. Na verdade, eles diminuem a ansiedade, acaba sedando um pouco, dando sono, mas não é aquele remédio que reestrutura a arquitetura do sono, né? Que dá um sono de qualidade, que é o ideal, né? Que melhora a qualidade de vida, que ajuda a melhorar os sintomas de ansiedade e depressão. Não é. Então, não são medicações ideais. E a pessoa não dormindo bem acaba afetando outras. Sim. Né? O sono é fundamental. O sistema nervoso. Tudo. Até maior chance de risco de doença cardíaca. Os estudos mostram que existe quando o sono não é de boa qualidade. Aumento de peso, várias outras, alteração hormonal. O sono é fundamental. As pessoas não dormindo bem, né? Acaba prejudicando outras áreas. Sim. E o teu desempenho, né? Também, sim, né? Sim. E aí acorda com sensação de cansaço, altera a concentração, né? E aí aumenta a ansiedade, porque não consegue prestar, não dá conta no trabalho. Enfim, é uma bola de neve, né? Qual a maior demanda hoje no consultório? Qual o transtorno? A demanda, a maior procura. É de ansiedade e depressão. Depressão, né? São os dois. Geralmente um está meio que associado. Sempre tem sintomas dos dois, assim, né? E faixa etária de idade, assim, o público que mais tem procurado ultimamente, assim? É muito misturado, mas assim, é mais mulher. Homem tem mais resistência, né? Verdade. Homem tem mais resistência. E mulher, assim, já na fase depois dos 30 e poucos, eu acho que é o que eu tenho mais. E jovem, eu tenho muito jovem e adolescente atualmente no consultório. Qual é a queixa deles, assim? Geralmente é de ansiedade, depressão. Ansiedade, né? Os jovens hoje eles estão muito
com tédio, né? Eles não têm muita perspectiva, nada agrada. É uma série de coisas, né, que eu acho que facilita. O mundo hoje está propício para esses jovens adoecerem. Muito isolamento, né? Estão muito sozinhos, muito buscando seu... E rede social, eu acho que o mundo está muito acelerado, né? Tudo para ontem. Então, isso gera uma ansiedade, que você não tem paciência para nada. E a gente precisa ter paciência na vida, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? A gente, é o que eu falo, assim, a vida é mais... A gente está mais no tédio do que na alegria. A gente está no nosso dia a dia fazer coisas não tão legais, né? Que não dão aquela euforia, né? Que não dão aquele prazer imediato. Então, a gente está no cotidiano, acorda, toma café, cuida, no meu caso, cuido de filho, vou para o trabalho, vou para o mercado, não sei o quê. E o jovem, ele quer sempre ter essa sensação de prazer, porque isso é vendido, na verdade, né? Existe uma ditadura da felicidade, né? Verdade. Então, você tem que estar feliz o tempo inteiro, bem-sucedido, e você pode tudo, existe isso, né? Você pode tudo, você é capaz de fazer o que quiser da sua vida, que é mentira, né? A gente não pode fazer o que quiser quando da nossa não vida. tem o que ele acha que tem que ter, aí Exatamente. também já começa Aí os transtornos, né? aí deprime, né? Aí cria uma expectativa de uma coisa que não tem na vida real. Os pais também, esse é assunto para muito tempo. Para muito tempo. Né? Os pais de hoje também, que não têm, né? Não estão muito próximos, né? Orientando. As crianças já... A educação está muito... criar um filho é muito difícil, né? Então, é muito mais fácil você dar um celular, uma coisa assim, do que você... Tá fazendo a vontade, né? Exatamente. Outro dia eu estava vendo um educador falando que os filhos, as crianças, o pai tem que, em algum momento, o filho não vai fazer aquilo que quer, tem que fazer sem querer. Então, tipo, acha que tem que fazer uma atividade física, mas o filho quer, mas o pai acha que é necessário, ele vai ter que fazer, porque na vida é assim, a gente tem que fazer coisas que a gente não está com vontade de fazer, né? Só que aí a gente cria uma geração que não está acostumada à frustração, né? Tá sempre fazendo o que quer, o que gosta, e não é assim a vida, né?